O que é interessante nas experiências dos coletivos de periferia, desse movimento de periferia, é essa capacidade de ressignificação, né, de dar novos sentidos. Então, quando eu falei das tecnologias de informação e comunicação, é muito interessante, assim, elas são construídas para intensificar a opressão, né, possibilitar o capital, aumentar a opressão. Então, de fato, né, por exemplo, as tecnologias, vamos pegar no setor bancário, né, ela aumentou o desemprego, né? Esse trabalho que a gente faz, o home office, né, aumentou a exploração, a gente trabalha muito mais do que trabalhava antes, né? Então, se nós observarmos esse prisma, as tecnologias tiveram um papel negativo, né? Elas fazem parte desse projeto aí da uberização do trabalho, da precarização, né? Tudo isso que, em última instância, significa uma maior concentração do capital, né? Maior exploração do trabalho. Agora, o que acontece? Né? Como as tecnologias de informação e comunicação, o capital precisa delas, ele tem que disseminá-las para que elas possam, de fato, ser utilizadas por ele como forma, né, nessa relação de opressão. Ao apropriar-se dessas tecnologias, esses sujeitos e sujeitas periféricas as ressignificam. Então, elas utilizam para outras coisas. Então, o que é interessante, veja, elas possibilitaram, por exemplo, essa conexão dos vários coletivos. Né? Isso é muito interessante. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, várias experiências de ações periféricas, o Slam da Guilhermina, por exemplo, em função da pandemia, está sendo feito virtualmente. Mas mesmo antes da pandemia, o que eles faziam? Tinha um slam no território, eles filmavam, jogavam nas redes sociais e fizeram conexão, por exemplo, com experiências semelhantes em Moçambique e Angola. Internacionalizaram isso. Tá? Então, possibilitou esse tipo de situação. Eu estive em Bogotá em 2018, né, para analisar, né, as experiências dos coletivos culturais de Bogotá. É muito interessante ali, né? Tem uma região ali, uma cidade satélite de Bogotá, chama Soacha, tá? Soacha, a cidade de Bolívar, né? Outra, né? Boa parte das periferias das cidades satélites aí de Bogotá, elas são formadas por refugiados, né? Dos conflitos, né? Da Guerra Civil na Colômbia, né? São muitos indígenas e muitos afro-colombianos, né? Que moram nesses lugares aí. São lugares assim extremamente precários, enfim, né? Aquele padrão de periferia muito violentos e tudo isso. E uma das expressões musicais mais fortes, né, denunciando essa violência, inclusive, por parte dos jovens negros de Soacha e de Ciudad Bolívar, é o rap. E um rap, inclusive, o rap colombiano, que já está sendo consumido aqui no Brasil. Né? Vários jovens, meu sobrinho, por exemplo, adora o rap colombiano. E aí eu estava em Bogotá, eu fui numa loja de CDs, né, comprar um CD de rap colombiano. Eu fui lá na loja, né, no shopping e tal, e eu falei, menina, o que é rap? Eu não sabia o que é isso. O rap na Colômbia ele é totalmente via as conexões MP3. A indústria fonográfica lá simplesmente nega a existência. Né? Aqui no Brasil ainda tem, né? Ela não tem, acabou. Né? Circula por outras vias. Né? Também é interessante, né? Ainda que haja um boicote das majors, né, da produção, né, esses grupos de rap chegam até no Brasil. Não fura esse bloqueio. Então, essa é uma reapropriação, uma ressignificação, né, dessas tecnologias que foram criadas para opressão, mas são ressignificadas para a construção de projetos alternativos. Que é isso que é interessante. Né? Nós fizemos uma análise, eu deixei o site aí do Observatório das Periferias, a Tâmara faz parte desse projeto, né, Tâmara? Mas eu deixei aí o site do Observatório, até, né, convido que vocês visitem, tem esse vídeo, mas tem ali vários resultados, né, de pesquisas nossas. Né? Uma delas, veja, esse programa Vai de São Paulo, ele tem várias linguagens, né? Teatro, música, cinema, tal. No começo, uma parte dos projetos era dessa área do hip-hop, era sarau de poesia, show de rap, etc. Nos últimos tempos, tem aumentado muito as linguagens de multimídia, né? Produção multimídia, né? Produção de audiovisual, feito com celular. Eles filmam com celular, né? Filmam, editam, né? Utilizando aí os recursos que tem e vão passando. Né? Vão passando. Então, isso que é interessante. Né? Então, veja, essa comunicação, na forma que ela é organizada, que ela foi criada para criar essas opressões, ela tem sido reposicionada a partir da ação. Né? E por que eu estou colocando essa questão, esse potencial de ressignificação? Porque é aquilo que o Douglas colocou. As experiências elas estão ressignificando também os movimentos, o movimento negro, o movimento LGBT, estão trazendo outras agendas, outras pautas.
Você tem uma ideia? Aqui em São Paulo tem uma parada LGBT muito famosa, né? Diz que é a segunda maior do mundo, né? E que é em junho essa parada LGBTQI+, né? Do orgulho LGBTQI+. E aí, acho que no ano retrasado, num bairro periférico, né, um grupo, um coletivo de LGBTQI+, desse bairro periférico em São Paulo, organizou a parada do LGBTQI da periferia, dizendo que essa parada que é feita na Vida Paulista, ela não contemplava as reivindicações, né, da população LGBT da periferia. Então pressionou, olha, tem a gente, e aí, né? Então há essas pressões também, você tem razão, que significam o próprio movimento negro, em boa parte é um movimento negro muito voltado, né, muito preso ainda à ideia da esfera pública, né, importantíssimo, claro que sim, né? Mas, né, à medida que você vai tendo essas ressignificações, vão trazendo isso. E tem um aspecto importante que eu queria trazer, que potencializou também esses coletivos, experiências, foram as ações afirmativas. Em boa parte desses meninos, meninas, jovens, eles têm formação superior. Foram para a universidade graças às ações afirmativas conquistadas pelo movimento negro. O que acontece? Eles vão para a universidade, adquirem conhecimentos, ressignificam os conhecimentos da universidade elitista e trazem para a periferia. Então, são pessoas, por exemplo, que têm formação em educação, em comunicação, né, em gestão. É muito interessante isso. Né? O perfil da periferia é outro, esses jovens têm outro perfil. Que, inclusive, né, a partir desse conhecimento que eles têm, eles não aceitam, por exemplo, né, essas coisas tradicionais, né, que muitas vezes os políticos fazem, né? Ah, vão dar um curso de pedreiro. Não que eu não estou desmerecendo, né, mas você limitar as oportunidades de inserção de trabalho apenas a esses trabalhos que têm, né, uma remuneração, que tem uma qualificação baixa, por exemplo, uma menor qualificação, melhor dizendo, discussão, não é por que só posso ser isso? Eu não posso ser, por exemplo, cineasta, porque eu não posso ser jornalista. Mas aquela menina Aline, do Periferia em Movimento, ela fez jornalismo. Só que ela fez jornalismo não para ir para a Globo. Ela fez jornalismo para construir um projeto de comunicação popular no bairro dela. Tá? Isso é muito interessante, isso. Né? Aí são ressignificações de conhecimentos, de perspectivas, inclusive. E é isso que está acontecendo. Acho que vários de vocês acompanharam o caso lá do incêndio na estátua do Barba Gato, né? Que foi uma polêmica, né? Alguns falam que não, deveria ter feito aquilo e tal, né? Mas veja que interessante, aquela ação realizada pelo coletivo Revolução Periférica, que teve um dos líderes, inclusive, é um líder dos entregadores de aplicativo antifascistas, né? Paulo Galo, foi até preso. Não, que interessante, né? Que utilizou o WhatsApp para organizar a categoria dele, não experiência de organização. Mas então, ele foi preso e está tudo isso. Mas aquela ação, né, que levou esse debate público sobre quem que você homenageia, quem são as estátuas de São Paulo, quais são as figuras que são homenageadas em São Paulo, pressionou a tal ponto que o Ale Youssef, que é secretário de Cultura de São Paulo, está pensando em construir 5 estátuas de personalidades negras em São Paulo. Pegaram dado, uma pesquisa do Instituto Polis, dizendo que a esmagadora maioria das estátuas são de homens brancos, opressores e tal, são apenas 5 estátuas de pessoas negras e 4 de indígenas. Né? E aí, então, né, diante desse estudo que existia, teve visibilidade em função dessa discussão colocada por aquele ato lá no Barba Gato, e aí, né, isso surgiu. E tem uma matéria que passou na Globo, no jornal SPTV da Globo, de quase 5 minutos, matéria até boa, inclusive, colocando os dados, né, desse racismo, né, na escolha das imagens que são, das personagens que são homenageadas. Veja, esse ato aí que muita gente criticou, né, levantou essa discussão, levantou esse debate, né, criou essa discussão na sociedade de quem são as pessoas que a gente está reverenciando, que merecem fazer parte da memória. Tá? Independente, não estou discutindo se é a favor ou contra o método, mas é um fato. Né? Levantou isso, a discussão. Levantou. E aí gerou essa oportunidade aí da gente repensar, né, os monumentos da cidade de São Paulo. Tá? Então, isso é a potencialidade desses movimentos.